Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, na ocasião, nós gostaríamos de tratar do tema Ética da Santidade. Ética da Santidade. Eu gosto muito de dividir as palavras explicando o que significa. Primeiro, a ética. Nós vamos falar da ética da santidade. Ética são princípios morais, são noção de conduta. Isso é ética. E agora, relacionado à santidade, é a qualidade daquele que é santo, está ligado à pureza. Então nós vamos tratar desse assunto, o que é ética da santidade. E o texto base para nós analisarmos e darmos sequência nesse estudo, está lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 13 ao 16, que vai falar a respeito da santidade da vida. Versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14. Com filhos obedientes. Qual é o pai que não gosta de um filho obediente? O pai tem orgulho, sente orgulho daquele filho. Tem prazer quando fala para as pessoas a respeito de seu filho. E é isso que Deus quer para cada um de nós, que nós sejamos obedientes. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Tá falando da vida passada, lá no passado. Quando você se decidiu a Cristo, você levantou a sua mão aceitando como único e suficiente Salvador da tua vida, da tua alma. E a partir deste momento, ele lançou todo o seu passado no mar do esquecimento, todo o seu pecado. E agora ele vai fazer de você uma nova criatura. Olha que coisa linda, é uma transformação. E quem não quer ser transformado para algo melhor? Então vamos lá. Então não vivam conforme as paixões que tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Quando fala de ignorância é uma palavra muito pesada, porém ela trata a respeito de que a pessoa não sabe ou não conhece daquele determinado assunto. Aí ela se torna uma pessoa ignorante. Então não leve a mal quando alguém falar a respeito de ignorância. É a pessoa que não sabe do tema que está sendo tratado. Versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Jesus é o nosso padrão a ser seguido, e ele é santo. Então nós devemos nos espelhar nele. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Olha que coisa linda, que texto maravilhoso. Então aqui falou a respeito de conversão, de transformação, né? É o processo que nós passamos. Eu gosto muito de dar o exemplo voltando lá no prezinho, na primeira série, era criança e a professora falou, vamos fazer uma experiência. E a criança gosta quando chama para fazer alguma coisa que será transformada, né? E ali na ocasião ela falou assim, amanhã vocês vão trazer para mim um copinho plástico, um algodão e um grãozinho de feijão. E todo mundo ficou abismado com aquilo e não via a hora de chegar o outro dia para a gente fazer essa experiência. Aí então, ela pegou o copinho, colocou o algodão e o grãozinho de feijão ali, colocou no meio daquele algodão e colocou água. E ali ela falou assim, agora nós vamos deixar esse copinho ali na janela. E a classe era bem grande, e todos os alunos colocaram o seu copinho com o nome na janela. E ali batia sol, e foi passando os dias, e todos os dias quando nós chegávamos na sala de aula, todo mundo já corria para ver o seu copinho, como que estava sendo o processo daquela experiência. E assim é conosco. Eu tenho certeza que alguém falou de Jesus para você e uma semente foi brotada no seu coração. E é interessante que nós somos chamados para ser semeadores, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Aí aquela plantinha vai brotando, vai crescendo, conforme a vontade dele, para a glória do nome dele. E aí nós somos aperfeiçoados para que nós possamos expressar futuramente o caráter de Cristo. É como se nós fôssemos uma árvore frutífera. E falando de frutos, outro texto para nós nos basearmos está em Gálatas, capítulo de número 5. Você pode abrir a sua Bíblia aí também para acompanhar junto. Gálatas, capítulo de número 5.
e o versículo de número 22 ao 26. Então, do 22 ao 26, vai falar assim, ó. Mas o fruto do Espírito Santo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Daqui a pouco nós vamos tratar de cada qualidade do fruto do Espírito. Também no versículo 23, mansidão, domínio próprio. Eu sempre falo que a pessoa que expressa o caráter de Cristo, ela tem equilíbrio, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqui está falando de renúncia. Quando nós renunciamos às coisas deste mundo, quando nós renunciamos àquilo que não agrada a Deus. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Em outra ocasião, nós tivemos uma aula da nossa igreja falando a respeito da pessoa ela não ser inconveniente. Então, quando você vê que você está atrapalhando uma pessoa, e às vezes até o simples fato de você sorrir, o simples fato de você levar a palavra de Deus vão incomodar algumas pessoas. Mas, se possível, como foi falado na aula passada, tenham paz com todos. Se possível, tenham paz com todos. Não seja uma pessoa inconveniente. Então, haverá ocasiões que você fará o bem e pessoas sentirão incomodadas. Isso é fato. O Senhor Jesus também não agradou 100%, não agradou todo mundo. Mas, graças a Deus que nós fomos alcançados por esse amor e hoje nós queremos prosseguir em conhecer o nosso Senhor, não é verdade? Eu não sei se está aparecendo um sonzinho aí para vocês, peço perdão, mas são mensagens que vão aparecendo aqui na tela do meu celular. Vamos dar sequência. Então, ó, nós vemos aqui que no primeiro tópico ali, no primeiro texto, nós vamos ser transformados. E depois ele vem com os frutos do Espírito para que essas qualidades nos alcance, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Porém, há um justo somente, há somente um perfeito, mas nós devemos prosseguir em querer melhorar, em ser uma pessoa melhor. Então, no primeiro texto, houve a transformação, né? No segundo texto, vem os frutos após essa transformação, após aquela lei da semeadura, né? O que você planta, você vai colher. E com certeza, você é uma pessoa que tem prazer em plantar amor. E agora, através desses frutos, nós podemos nos tornar uma pessoa irrepreensível, onde as pessoas vão querer te acusar, vão querer encontrar alguma falha em você, e você vai andar no caminho do Senhor, e essas pessoas vão, muitas das vezes, pode até ser salvas através do seu comportamento, através do seu testemunho. Então, vale a pena você ser uma pessoa irrepreensível, onde as pessoas não vão encontrar falha em você. Ou seja, é uma pessoa que dá bom testemunho. Então, ó, santidade, né? Nós estamos falando da ética da santidade. Santidade é um termo que expressa a excelência moral de Deus, bem como a sua liberdade de toda e qualquer limitação em sua perfeição moral. Nesse sentido exaltado, somente Deus é santo, somente Deus. Portanto, é o padrão da pureza ética de suas criaturas. Ou seja, nós devemos olhar para o nosso padrão e se espelhar nele, que é o Senhor Jesus. Então nós estudaremos agora 3 padrões da ética da santidade na vida do cristão, que são, primeiro, ser santificado pela palavra de Deus. Segundo, ser santificado pelo sangue de Jesus. E terceiro, ser santificado pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos lá. Primeiro, santidade pela palavra de Deus.
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, eu também estou abrindo aqui junto com vocês, em Isaías capítulo de número 4, vamos lá? Isaías capítulo de número 4 e o versículo de número 4, que vai dizer assim, ó. Nós estamos falando agora da santidade pela palavra de Deus. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Então nós sabemos que a palavra ela traz vida. A palavra ela traz transformação. E tudo que no mundo há foi feito pelo poder da palavra. Então, pelo poder da palavra, sua vida pode ser transformada. Pelo poder da palavra, você pode alcançar aquela bênção a qual você tanto almeja, aquele sonho, aquele projeto. E pela palavra, o Senhor nos dá a direção e nos mostra qual é o caminho a ser seguido. Por exemplo, essa palavra ela transforma, essa palavra ela purifica, ela vai lapidando e vai moldando o caráter de Cristo em nós. É como tomar banho. Para que nós tomamos banho? Para retirar as impurezas, a sujeira, o mau odor, para que nós possamos ser limpos e ficar cheirosos. Para que você possa ser limpo, a palavra vem para te limpar e para que você venha ter a essência e o cheiro de Cristo. Olha que coisa linda. Agora, santificado pelo sangue de Jesus. Ser santificado pelo sangue de Jesus. Ter confiança para entrar na presença do Senhor. O sangue de Jesus é a base de toda a nossa pureza e também da nossa vitória. Nós alcançamos vitória pelo sangue de Jesus. Nós fomos salvos, nós fomos alcançados pelo sacrifício dele ali naquela cruz e logo depois pela sua ressurreição, vencendo a morte. O texto está em Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 19. Hebreus 10, 19. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 10, 19, que vai falar: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, sabendo que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas sim de ousadia. Essa ousadia você pode expressar para levar o bem, para mostrar que você é uma carta lida, para mostrar que o caráter de Cristo ele vai se encaixar perfeitamente em você, mas para isso você tem que preparar o terreno. Para uma planta, eu lembro que meu pai recentemente, eu levei uma muda para ele, lá do Oséias Plantas. Um abraço, meu amigo Oséias. Oséias Plantas tem uma loja de mudas e de flores, de plantas, árvores frutíferas aqui em Sumaré. É o nosso amigo. E ele me concedeu essa muda e eu levei para o meu pai lá no Paraná. E chegando lá, o meu pai pegou essas mudas e depois ele foi preparar o terreno, foi preparar a terra ali para que aquela terra fosse bem adubada e então ele pudesse plantar aquela muda. E na maioria das vezes, meus irmãos, meu pai tem o dom para isso. E ali a muda frutífera cresce e nós podemos colher aquele fruto saboroso. Glórias a Deus por isso. Então assim também é santificado pelo sangue de Jesus. Graças ao Senhor Jesus, hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Ou seja, aonde você estiver, você pode dobrar o seu joelho, entoar louvores a Deus, gratidão e até mesmo pedido de socorro. Aonde você estiver, e o Senhor vai lhe atender. Só podemos isso pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, pelo seu sangue derramado. Então nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Jesus é o ponto, ou seja, Jesus é a ponte que nos leva até Deus. Então hoje nós temos acesso direto ao Santo dos Santos, porque Jesus é a ponte. Agora, santificado pela Trindade. Olha que coisa linda. Deus o Pai, Deus é quem nos santifica em tudo. Está lá em Hebreus 12, 10. Também Jesus Cristo, o Filho, em Hebreus 2, 11. Cristo, quando padeceu e morreu por nós, tinha em mente a nossa santidade nele. O Espírito Santo também, lá em Efésios 4:30. O Espírito Santo habita em nosso ser para nos conduzir a uma vida de santidade e a ser sensíveis
a Ele. Então, através da Trindade, nós somos alcançados e podemos expressar o caráter de Cristo em santidade. Agora, qual é o padrão de santidade que Deus espera na vida do cristão? Nós temos que ser, primeiro, separados deste mundo. Você nasceu e após esse nascimento, quando você aceitou o Senhor Jesus, depois do batismo, você expressando ao mundo que você quer essa vida para você, né, representando morte para o pecado e vida eterna. Então agora você é uma pessoa separada deste mundo. Então a razão por que Deus não usa certas pessoas está no fato de que não se separam para Ele. Ou seja, não tem meio termo. Ou você é quente ou você é frio. A palavra do Senhor nos diz. Então, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6. Outra coisa, dedicar-se a Deus. Como que é isso, irmão Elton? Vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Vai dizer assim, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então dedique-se a Deus, dedique-se em estar presente na casa do Senhor, a buscar a sua face, se envolver com as coisas de Deus. Terceiro passo aqui, o passo da fé em Deus. Quando a nossa dedicação a Deus for realidade indiscutível, ou seja, você tem foco, você tem direção e é isso que você realmente quer para a sua vida, com certeza você estará dando passo na sua fé. E eu costumo dizer que fé é você colocar o pé e Deus vem com um degrau para que você possa subir essa escada. A fé não encontrará impedimentos para uma vida de santidade. Então, busque cada vez mais. Qual o padrão de integridade que Deus espera na vida do cristão? Primeiro, ser uma pessoa autêntica. Você representar, você ter coragem e ter alegria, ter orgulho, podemos dizer orgulho, de falar assim, eu sou um cristão. E aí o seu caráter, a sua conduta vai mostrar realmente se você é um cristão ou não. Como eu costumo dizer, quer conhecer alguém, deixa ela falar. Quer conhecer ela mais ainda? Dê poder a ela e as atitudes mostrarão quem ela é. Então, qual é o padrão de integridade que Deus espera na vida do cristão? Primeiro, ser um cristão autêntico. Está lá em Romanos 12, 2. Nós lemos Romanos 12, 1, agora 12, 2. Diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, ou seja, você não tem que se igualar às pessoas que não querem saber de Deus, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Isso significa que você está crescendo em graça e em conhecimento através da palavra de Deus, divinamente inspirado pelo poder do Espírito Santo, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus quer para a sua vida é coisa boa, é coisa maravilhosa, vale a pena. Então seja autêntico. Outra coisa, veracidade. Ele quer encontrar veracidade na sua vida. O que é isso, irmão Elton? Veracidade. Ser uma pessoa verdadeira. Em tudo que você for fazer, diga a verdade, expresse a verdade. Vamos lá em 2 Coríntios 4, 2. 2 Coríntios, capítulo de número 4, e o versículo de número 2 vai dizer assim, pelo contrário, nós rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, e assim pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. O que é isso? Seja santo. Seja uma pessoa verdadeira, até mesmo quando você está em secreto. O que é estar em secreto? Quando ninguém está te vendo. Expresse o caráter de Cristo quando ninguém está te vendo. Quando você está sozinho na sua casa, busque uma leitura bíblica. Quando você está sozinho, busque um livro que fale da palavra de Deus. Mas busque verdadeiramente a presença de Deus com sinceridade. Outra coisa aqui que expressa o padrão de integridade que Deus espera em nós. Fidelidade.
A fidelidade, ela leva à prática da verdade, pois você é dominado pelo Espírito Santo. Ou seja, não tem como os dois corpos ocuparem o mesmo lugar. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio das coisas do mundo. Em Romanos, capítulo de número 6, e o versículo de número 11, vai nos dizer a respeito disso. E fala assim, ó: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E agora, o padrão indispensável de todo verdadeiro cristão. Nós vamos nos encaixar agora lá em Gálatas, capítulo de número 5, que foi a segunda leitura que nós fizemos aqui, do versículo 22 ao 26, que fala das qualidades, dos frutos do Espírito Santo. Primeiro, amor. É a base onde estão desenvolvidas todas as demais qualidades espirituais, pois é a fonte de todas as qualidades do cristão. Sem amor, tudo que é feito não tem valor. E na teologia nós aprendemos que amor é uma decisão. Você decide se doar por aquilo. Se você ama alguma coisa, se doe por aquilo. Se você ama uma pessoa, se doe para essa pessoa. Meu pastor sempre diz, pastor Machado, quer ser feliz? Promova a felicidade. Muitas das vezes renunciando o seu eu, às suas vontades, para ver o teu próximo feliz. E como eu costumo dizer, a palavra de Deus nos diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você só vai ter condição de amar o seu próximo se você tem amor próprio. Tendo amor próprio, vai exemplificar, vai dizer que você está em comunhão com Deus. Tendo comunhão e paz com Deus, você tem paz interior, você tem amor próprio, aí você tem condição de amar o seu próximo. Segundo fruto, pureza. Pureza, uma pessoa pura. É a crucificação que o cristão faz de sua velha natureza de forma impiedosa. Se mentia, não vai mentir mais. Se falava palavrão, não vai falar mais. Se traía, não vai trair mais. Se envolvia com as coisas do mundo, daquilo que não agrada a Deus, não vai se envolver mais. É uma decisão. Você não ama a Deus? Então quem ama, decide-se fazer coisas melhores. Decide-se se doar por inteiro. E no caso de Deus, ele está pedindo amor, pureza e agora longanimidade. É a parte do fruto do Espírito que leva a nos relacionarmos com o próximo de maneira amorosa, bondosa, gentil, independente de provocações, afrontas e etc. No começo eu falei que você não pode ser uma pessoa aquela pessoa inconveniente. Às vezes você gosta de brincar e aquela pessoa não gosta de brincadeira. Então não brinque com aquela pessoa. Respeite o seu próximo. Às vezes você vai levar a palavra de Deus até alguém, uma palavra de conforto, de instrução, e talvez aquela pessoa não goste. Não seja inconveniente. Não leve mais a palavra para ela. Nós devemos agir de forma que seja tudo com amor, com sinceridade. E se a pessoa a qual você está designando, está levando algo, ela não está querendo aquilo, assim como Abraão e o seu sobrinho Ló, né? Estavam os dois andando, começou um desentendimento, não dá para a gente seguir junto, então escolhe, você vai para a direita ou para a esquerda. E ali Ló escolheu, Abraão sabia da sua promessa, e tudo ficou numa boa. Cada um foi para um lado, respeitando um e o outro. E é isso que você deve fazer, sendo uma pessoa longanimidade. Olha que coisa linda. Outro fruto, mansidão. Mansidão é a prática de uma vida de humildade, onde é reconhecido o valor alheio, com a compreensão de que não somos superiores. Sempre nós estamos aprendendo alguma coisa. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa. E eu acho tão lindo quando foi lhe revelado o livro de Apocalipse a João. Ele falou, olha, eu comi do rolinho, adquiri conhecimento, foi me revelado algo, e quando eu comi, ficou amargo no meu estômago, eu tenho que botar para fora. Ou seja, aquilo que você aprendeu não é seu, é para você compartilhar. Seja um canal de bênção na vida das pessoas. E haja com mansidão. Lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 a 8, vai falar a respeito de mansidão. Domínio próprio, aquela pessoa equilibrada, com temperança.
O controle dos desejos e das vontades é a nossa maior luta. Cristo demonstrou de forma muito clara exemplo de domínio próprio, porque veio a este mundo para fazer a vontade do Pai, e não a sua própria vontade. E sabendo que ele foi humilhado, ele foi massacrado injustamente, e mesmo assim ele deu sequência no seu projeto, no plano perfeito, como ovelha muda até o matadouro, simplesmente porque ele decidiu nos amar, simplesmente porque ele decidiu concluir aquele plano perfeito. Louvado seja Deus e graças a Deus por isso. Então nós podemos concluir o nosso tema de hoje a respeito da ética da santidade da seguinte forma, olha só. Deus espera que seus filhos tenham um padrão santo de vida, que o seu procedimento venha a ser santo e que as pessoas vejam a santidade de Cristo Jesus em você. Que a partir deste dia você seja autêntico e a santidade do Senhor venha fazer parte da sua vida. Lembre-se que você é uma carta lida. E o que as pessoas têm lido quando encontram essa carta? Que Deus te abençoe e até a próxima.